Natal na Terra das Neves, de Jack London. Era a noite de Natal e por isso, fazendo questão de festejar a data sagrada, Mameluke Kid estava preparando um punch dobrado com whisky e gin. Jim Belden, que, por causa dessa noite, viera de seu clã onde há 2 meses só comia carne de rena, acompanhava seus movimentos com um olhar estático. Como bebida, só tivera durante esse tempo açúcar diluído e fermentado. Imagina-se, pois, com que ansiedade esperava o punch. Os outros, à volta, falavam de viagens, etapas e aventuras naquela região, isto é, falavam de frio, fome, sofrimentos e morte. E todos, falando do que viram ou sofreram, dilatavam as pupilas, sonhando com as terras do sul, onde há sol, relva, flores e luz. Eram 8, todos de nacionalidades diferentes, exceto Mamelute e o padre Robeal, que eram canadenses. Mas a vida rude daquela região mineira, eternamente gelada, fizeram deles irmãos. Quando os efeitos do punch começaram a ser sentidos, cada qual fez um brinde diferente. A sua graciosa majestade, ao Tsar de todas as Rússias, a República, ao pavilhão das estrelas. Então Mameluke se ergueu e disse gravemente: Feliz Natal ao homem que viaja esta noite pela pista, que seus cães conservem seu vigor, que os alimentos lhe sejam suficientes e que seus fósforos não falhem. Como se em resposta a esse brinde, ouviu-se lá fora o estalar de um chicote, uivos de cães e o ranger de um trenó que se aproximava da cabana. A conversa parou e todos esperaram em silêncio. Depois, alguns murmuravam: É um antigo. Está tratando dos cães antes de cuidar de si mesmo. Os ouvidos experientes dos que estavam ali distinguiam nitidamente os latidos de seus próprios cães que o recém-chegado repelia para dar de comer somente aos seus. Depois bateram à porta e quando o padre abriu, um vulto entrou e se deteve, deslumbrado pela lâmpada. Era um belo tipo de homem e, a despeito do gelo formado em seus supercílios, via-se bem que era um moço e extraordinariamente robusto. Além de um facão e 2 revólveres em seu cinto, trazia uma carabina juntamente com um chicote sobre o braço esquerdo. Deu alguns passos e todos notaram que sua fadiga era esmagadora e total. Indicaram-lhe um lugar na mesa, puseram um copo de punch diante dele. Mas ninguém lhe perguntou nem mesmo o nome. Foi o homem que perguntou: Há quanto tempo passou por aqui um trenó em forma de cesta com 3 homens e 8 cães? Há 2 dias. Vens em sua perseguição? Sim. Aquela atrelagem pertence-me, mas já ganhei 2 dias sobre ela e espero apanhá-la na próxima etapa. Quando partisse de Densou? Ao meio-dia. De ontem, naturalmente. Não, de hoje. Era meia-noite. Um murmúrio de admiração ergueu-se do grupo. Percorrer 75 milhas pela pista áspera do rio em 12 horas era espantoso, mas os vapores do punch já se iam dissipando naquelas cabeças resistentes. E, enquanto o viajante engolia sofregamente uma refeição grosseira, a palestra continuou sobre os assuntos habituais. Depois desviou-se enternecida para coisas de família e todos falaram dos entes queridos que tinham ou que perderam. Em resposta, o viajante tirou seu relógio da corrente, que o prendia ao cinto, e abrindo, passou a Belden. Este aproximou-se da lâmpada e, examinando a tampa do relógio por dentro, deixou escapar uma praga de admiração. E passou o relógio a Louis Savoy. Este, depois de admirar também, com os olhos arregalados, passou a Prince, cujo rosto tomou logo uma expressão de enternecimento. O que havia ali era o retrato de uma mulher, ainda moça e bonita, tendo contra o peito uma robusta criança, que deveria ter 6 meses e sorria. Aqueles homens que viviam isolados do mundo, suportando fome, frio, escorbuto e arriscados à morte súbita na terra ou na água, não podiam ver sem emoção a imagem de uma mulher e uma criança, porque essas duas figuras lhes traziam ao seu espírito o lar, a felicidade de uma vida confortável. O viajante explicou: O garoto deve estar com 2 anos e eu ainda não o vi.
Fitou por sua vez a fotografia, depois bateu bruscamente a tampa do relógio, mas não tão depressa que os outros não vissem as lágrimas em seus olhos. Ergueu-se com um profundo suspiro e Mamelucci guiou para o mais próximo dos leitos presos à parede. Acorde-me às 4 horas em ponto. Não te esqueças. Às 4 horas, pediu o homem. Sua fadiga era tão grande que mal pronunciou essas palavras, adormeceu. Que sujeito resistente, exclamou Prince. 3 horas de sono depois de uma corrida de 75 milhas com os cães e logo retomar a pista? É um homem. Tu o conheces? Sim, é Jack Westondale. Veio para a região há uns 3 anos. É conhecido por trabalhar como um cavalo e não ter tido sorte até hoje. É triste um rapagão destes, com uma esposa tão bonita, ter de vir se meter por anos e anos neste deserto. E, coitado, por 2 vezes já fez fortuna, mas perdeu-a, concluiu Mamelucci. A palestra desviou-se para outros casos de enriquecimento e miséria. Mamelucci não tomou mais parte nela. Parecia inquieto. De instante a instante dava uma olhada no relógio. De súbito, pôs na cabeça o berrete de castor, calçou as luvas e, saindo da cabana, foi rebuscar em seu depósito. Quando voltou, faltava ainda 15 minutos para as 4 horas. Mas, não podendo conter a impaciência, Mamelucci foi sacudir Jack. O rapaz acordou tão ansiosamente que foi preciso friccionar vigorosamente todo o seu corpo para que pudesse ficar de pé e caminhar. Mas quando saiu da cabana, teve a boa surpresa de encontrar os cães já atrelados e tudo pronto para a partida. Todos lhe desejaram boa viagem. O padre o abençoou, mas ninguém passou da porta porque era perigoso afrontar uma temperatura daquelas com as mãos e as orelhas. Mamelucci, porém, abrigou-se e o acompanhou até a pista principal. Ali chegando, apertou vigorosamente a mão de Jack e lhe disse: Encontrarás 100 libras de ovos de salmão no trenó. Isso dará mais vigor a teus cães do que 150 libras de peixes. Tomei essa providência porque provavelmente não poderás renovar as provisões em pele. Jack estremeceu, mas limitou-se a olhar atentamente o outro, sem uma palavra. Mamelucci continuou. Nada poderás obter antes de Five Fingers. Desconfia da água livre e vai pelo atalho que passa acima do lago de Le Berge. Mas como pudeste adivinhar? Perguntou Jack. É impossível que a notícia tenha chegado antes de mim. Eu de nada sei, nem quero saber, mas o trenó que disseste perseguir nunca te pertenceu. Sitka Charlie vendeu na primavera passada. Ele falou-me de ti como um homem leal e estou certo de que de fato o és. Raramente me engano, e é suficiente olhar para teus olhos para saber que és um homem de bem. Vai, não percas tempo, toca, vai-te com tua mulher e teu filho. Não, não precisa me agradecer, concluiu Mamelucci, vendo lágrimas gelarem-se sobre as faces de Jack. Não percas um minuto. Se algum cão cair, corte as correntes e abandone-o. Comprarás outro em Five Fingers e Rostarrigua. Não vaciles em pagar até $10 cada um. Tenha-se passado apenas 15 minutos quando o som de guizos anunciou um novo viajante. Desta vez era um tenente da polícia montada, acompanhado por 2 mestiços encarregados dos cães. Como Jack, vinham armados até os dentes, mas o tenente, ainda pouco habituado à pista, estava evidentemente exausto. Somente o amor próprio e a tenacidade característica de sua raça permitia-lhe manter-se de pé. Jack Westondale passou por aqui, não é verdade? Perguntou ele. A pergunta era inútil, porque as marcas de sua passagem estavam ainda muito visíveis na neve. Mamelucci piscou um olho para os companheiros e Belden, a quem o tenente se dirigia, limitou-se a fazer um gesto evasivo. Responda, insistiu o tenente. Ele roubou $40.000 de Henry McFarland e trocou-nos no Piedestal por um cheque sobre Scotland. Preciso alcançá-lo para que não o receba. Todos se mantiveram em silêncio. Mamelucci era o chefe, todos confiavam em sua experiência e seu sinal fora bastante para ditar sua conduta. O policial impaciente dirigiu-se ao padre, que sendo sacerdote não podia mentir. Há quanto tempo partiu?
há um quarto de hora, depois de ter dormido umas 3 horas. O tenente desesperou-se. Um quarto de hora de avanço. E descansou. Maldição! Mas hei de agarrá-lo. Podem emprestar-me 5 cães? Mamelute fez com a cabeça um movimento negativo. Compro-os. Dar-lhe-ei um cheque contra o capitão Constantino. A mesma recusa silenciosa. Nesse momento, requisito-os para o serviço do rei. Mamelute, com um sorriso zombeteiro, colocou as mãos sobre os revólveres que tinha ao cinto. O inglês, compreendendo que nada obteria pela violência, dispôs-se a sair. E como os mestiços protestaram, alegando fadiga, insultou-os chamando-os de mulheres e cães. Pois vamos, disse um dos mestiços. Quer continuar? Pois continuemos. Vamos fazê-lo caminhar até que as pernas lhe faltem debaixo do corpo. Quando não puder mais, teremos prazer em deixá-lo na neve. Bem, disse o jovem oficial, e com uma energia que exigia toda a sua força de vontade, caminhou para a porta. Todos apreciaram devidamente sua orgulhosa coragem e acompanharam com atenção os esforços dos mestiços para obrigar os cães extenuados a partirem de novo. Mas, quando o barulho do trenó se perdeu à distância, os companheiros de Mamelute não mais ocultaram sua indignação. Isto não se faz. Tu nos fizeste ajudar a um ladrão. Estavam realmente furiosos, não só porque Jack os iludira, mas porque violara a moral do Northland, onde a honestidade é exigida acima de tudo. Mamelute pediu silêncio com um gesto largo e começou. Nunca um homem mais leal comeu em nossa mesa ou partilhou nossas cobertas. No outono passado, ele entregou a Joey Castro tudo quanto pudera arrancar da terra com um trabalho infernal. $40.000 encarregando de comprar terras do domínio. Se Castro o tivesse feito, Jack estaria hoje milionário. Mas quando Jack ficava em Cloud City para não abandonar seu sócio atacado de escobúrdio, que fez Castro? Foi ao bar de McFarland, jogou todo o dinheiro de Jack e perdeu. É verdade que estava bêbado. McFarlane tivera o cuidado de começar por embriagá-lo. Quando recobrou o juízo, Castro estourou a cabeça com um tiro. Agora, Jack não fez mais do que vingar-se e vingar um amigo leviano. E notem que tirou da gaveta do barman somente a quantia que lhe foi roubada. O narrador calou-se. Todos os olhos cintilaram em torno dele. Todas as cabeças acenavam sua aprovação. Mamelute ergueu seu copo e disse gravemente: Feliz Natal ao homem que vai esta noite pela pista, que seus cães conservem seu vigor e que seus fósforos não falhem. Todos ergueram o copo e Belden acrescentou: E demônios levem a polícia montada, que não sabe compreender as coisas. Fim.